esse acesso aqui. Ah, tá ali, ó. Bem pertinho, né? Agora são 8 horas da manhã, Canindé, eu tô saindo do hotel. Então agora mostrando aqui no mapa, olha, nós vamos pro segundo dia, dia 18/6, aqui utilizamos o Maps.me. A gente tá indo agora pra Quixadá, vamos acionar o GPS. Aqui, como eu falei no vídeo da apresentação, aqui é uma mão na roda. Não precisa ficar procurando destino, nem colocar nada no GPS, porque já tá pré-programado. Então só seguir. Qual é a previsão aqui? 97 km, 1 hora e 39 minutos. Previsão de chegada lá 9h42. Saindo aqui de Canindé, agora pegando a rodovia, sentido Quixadá. BR 020, que Deus me acompanhe, Nossa Senhora me proteja. E São Francisco aí, que a gente esteve ontem. São Francisco, rogai por nós, ensina-nos a ser simples e amemos a Deus mais do que todas as coisas. Amém. Colocando as luvas aqui de proteção, já que nós vamos pegar a estrada, além da proteção, tem a questão do sol. Pronto, agora vamos seguir. É porque a luva, ela dificulta o acesso à câmera e tudo, eu tenho que me adaptar também a isso. Você perde um pouco o tato, né? Na verdade, atualizando aqui, 95 km para Quixadá, 1 hora e 36 minutos, previsão de 9h50 ou 10 para as 10 da manhã. Percebe que nós estamos um pouco atrasados, eu tive uns perrengues de estrada, é normal, né? Além no início a chuva, a questão do café, da rota do café também, que não deu certo. Aí também aconteceu um perrengue hoje de manhã, que eu perdi a chave do baú, na verdade dos 3 baús, elas são juntas. Depois eu vou pensar até em unificar essa chave, porque se perder você só tem uma, né? E aí, ontem à noite cheguei muito cansado e hoje de manhã, quando eu saí do hotel que eu fui procurar, vasculhei tudo, desmanchei bagagem, tudo quanto foi buraco eu procurei e nada da chave. Eu já estava para chamar um chaveiro, quando eu relaxei, tomei um café, ceguei minha cabeça, tomei um suco de maracujá. E aí fui recobrando a memória e eu me lembrei que ontem à noite eu precisava transferir os arquivos da Osmo Action no meu HD externo para liberar espaço, né? Que a gente tem que ter esse cuidado, porque para seguir no outro dia a gente ter espaço para registrar. E aí eu tinha deixado cabo lá na moto e eu fui buscar. E eu vesti uma bermuda muito rapidamente e depois de trancar o baú eu coloquei essa chave dentro. E depois eu coloquei a bermuda dentro da mala de viagem, preparando de manhã já para ir embora, né? Cadê procurar essa chave? E assim, eu sempre coloco as coisas em lugares estratégicos, mas como eu estava muito cansado, de muita coisa para pensar e detalhes, né, novidades, essa questão do canal e também essa transferência de arquivo, que tem toda uma complexidade, mas graças a Deus deu certo, transferir, até com uma certa rapidez pelo iPad. Só mudando um pouco o assunto aí, já que eu estou falando disso, eu utilizei para transferir os arquivos. Caso é a própria Osmo Action conectada a um hub, ao iPad conectado a esse hub também, o carregador ligando na PD de carga em 100 watts desse hub, porque precisa alimentar os 3, então precisa ter esse carregamento, senão no meio do processo tanto pode descarregar a câmera como o iPad, como o HD externo não ter carga suficiente para se manter, né? Então é esse processo. E aí você joga, carrega todos os arquivos que a câmera gravou direto no HD externo pela pasta arquivos do iPad. Mas gente, eu tenho um iPad Air 5 excelente. Dá de banho muito computador, muito notebook por aí, viu? Eu já tinha pesquisado antes de viajar para decidir, porque o meu notebook está com problema, não consigo levar em viagem. Eu uso ele num monitor fixo lá em casa. Então são muitos processos, cabeça cansada, eu acabei colocando essa chave na bermuda, passei esse perrengue, me atrasei um pouco. Mas graças a Deus não precisou de chaveiro, senão ia me atrasar mais ainda, fora o estresse, fora o custo, né? Normalmente os caras querem cobrar muito caro e são 3, teria que abrir 3 baús e fazer 3 chaves. Mas bendito seja Deus, deu tudo certo. E como eu disse no começo da nossa viagem, não tem pressa, né? Eu vou de boa aqui. Agora, claro, a gente vai ficar perdendo tempo se a gente puder agilizar. Mas os imprevistos acontecem, enfim, vida que segue. Gente, eu vou falar 2 coisas para vocês aqui nesse momento que eu me lembrei agora. Primeiro, graças a Deus a chuva deu uma trégua aqui. Espero que daqui para frente seja tempo melhor, né? Então, vocês já estão vendo o vídeo gravado pela Osmo Action no suporte do meu queixo, do capacete. Eu reinstalei o suporte porque eu acho que é melhor aqui essa visão. Esse é o ponto.
O segundo, eu quero mostrar para vocês, aproveitando que eu estou numa reta da BR, esse acessório aqui, ó, eu falei num vídeo lá atrás, ele é um acessório acelerador automático. Então, tipo assim, ó, eu tô aqui a 60 km, aí eu aciono ele aqui, ó, baixo ele aqui. Agora tem que ter a manha, certo? Tá aqui e aperta aqui, ó. Pronto. Aí solta o acelerador e ela vai acelerando sozinho, ó, percebe? Ele tá travado. Aí se você precisar desligar, aí você só aperta esse botãozinho aqui, ó, vermelho. Pronto, aí ele já volta, já libera. Fiquei com o comando de novo da moto. Serve, se você tiver num retão, tem muito fluxo de veículo, seja você só naquela reta de estrada cansativa, entediante, aí ele alivia, né? Porque alivia essa questão de você ficar apertando o punho. Mas não é tão eficaz como o carro, tá? É um paliativo. Do mesmo jeito é o descanso de mão aqui, ó, descanso de punho. Você deixa no automático e descansa o punho aqui nesse outro acessório. Então agora nesse trajeto que antes a gente só estava fazendo em rodovia estadual, que a gente está numa rodovia federal, que é a BR-020, tem o problema do fluxo de autocarga, né, que aumenta o risco pra gente, mas tem acostamento, é mais amplo, porque estrada estadual, via de regra, não, você viu lá, não tem acostamento, muita curva, né, no caso onde a gente passou. Graças a Deus não tinha tráfego animal, mas normalmente tem. Então você aumenta muito o risco nesse sentido. Os dois têm risco, né? Cada um na sua característica. Mas a BR eu acho mais tranquilo, apesar do fluxo de autocarga. Eu prefiro mais, sabe? Eu acho que a gente flui melhor em todos os aspectos. Claro que a atenção é dobrada sempre. Mas daqui a pouco a gente vai entrar novamente no estadual. Aqui é só... Daqui a 12 quilômetros eu estou entrando no estadual para poder atravessar por Quixadá. Agora nós vamos pegar aqui sentido Choró, Quixadá. Eu seguisse aqui na 020, eu ia para Boa Viagem, Tauá, até o final da bifurcação da 020, entra para a direita, vai para Pix, entra para a esquerda, vai para Majorlândia, já é Piauí. Mas fiz muito esse trecho aqui, viu? BR-020 até o final. Eu fui até Corrente no Piauí, é quase fronteira com a Bahia. Como eu falei, eu trabalhei a minha vida toda como operacional de seguradora, seguro de autocarga, atendendo sinistros e fazendo vistoria de danos. Então, desde os meus 20 anos de idade que eu trabalho nesse segmento. Comecei numa corretora aos 20 anos de idade, passei 2 anos como office boy, depois passei mais 2 anos como auxiliar de escritório e o restante, até um dia desse, foi atendendo acidente. Então, nas minhas contas, eu tenho mais de 300 acidentes atendidos de toda a ordem: tombamento, capotagem, colisões, incêndios, furto de carga, roubo de carga, compreendendo os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte. Tenho uma larga experiência nesse segmento. Como eu falei, depois da pandemia o negócio foi piorando. Então eu trabalhei como funcionário de uma grande empresa paulista durante 10 anos, foi o tempo que eu mais passei. Depois eu trabalhei para uma carioca, aí já como autônomo, sempre empresas da região sudeste. Eu representando aqui o Ceará e região nordeste. A partir dessa carioca eu já trabalhei como autônomo. E de lá para cá o segmento foi perdendo o mercado, o país de uma forma geral, né? E aí finalmente esse ano eu não atendi mais nada. Então por isso essa transição, essa mudança, né? Esse recomeço profissional e também esses percalços, né, que eu tenho passado, porque eu saio de uma condição confortável que eu vivi, de relativo conforto, né? Nunca fui rico, mas trabalhando nesse segmento eu gozei de uma vida confortável, relativamente confortável, repito, mas para hoje estar trabalhando como moto Uber. Eu sempre trabalhei como Uber, mas como esse trabalho de seguradora era sazonal, eu era acionado quando tinha um acidente, eu dava de Uber no carro, né? Para complemento de renda e para ocupar tempo, né? Não ficar ocioso dentro de casa, porque o acidente é imprevisível. Mas teve um tempo que era um acidente atrás do outro, eu não ficava parado. Então eu nem rodava no Uber. Só que de lá para cá foi piorando, né? Finalmente definhou de uma vez e aí eu tô nesse moto Uber e agora tentando uma nova profissão. Criei esse canal e tentando uma nova profissão na área de áudio e vídeo, que é uma coisa que eu me identifico, que eu gosto. E na Deus a graça de que eu esteja, né,
no caminho certo, porque também, minha gente, depois de 56 anos de idade, o mercado não lhe quer mais, aliás, até antes, mas no meu caso, 56 anos de idade, o mercado não lhe quer mais, você também não tem o vigor que tinha quando era mais novo, e aí tudo fica mais difícil. Esse país não promove condições de você ser um empreendedor, infelizmente. Então é uma carga tributária exorbitante, é uma exploração muito grande. Então eu queimei muita pestana pensando no que fazer e me deparei em síntese com esse segmento aqui. Com relação à minha aposentadoria, eu ainda tenho aí, se Deus quiser, né? Queira Deus que eu me aposente. O futuro a Deus pertence e esse país ninguém sabe como é que vai se comportar daqui para lá. Tomara que mude. E eu acho que eu ainda tenho uns 9 anos ainda pela frente. Eu tô com 56, 9 anos justamente, já com 65 anos, né? Então, daqui para lá eu tenho que queimar a rodovia. Continuando aqui na CE 456, sentido Quixadá. Choró 10 km, Quixadá 35, Quixaramubim 78. Nós estamos aqui com 290 km rodados. Agora são 10 horas da manhã dessa quinta-feira de 18 de junho de 26. Gente, estava pensando agora, inclusive para você que pretende pegar a estrada numa moto, pretende entrar nesse estilo aqui de vida, você precisa ter equipamento, sabe? Você precisa ter um bom capacete, seguro, com viseira solar, que facilite a mudança, né? Esse negócio de ficar trocando viseira, coisas na estrada que você vai ficar tendo transtorno, tendo que aumentar processos, sabe? Precisa ser evitado. Então, um bom capacete com viseira solar, e na hora do sol, da luz forte do dia, a claridade, né? Você tem que acionar a viseira solar, você só arrasta aqui, no caso do LS2, esse meu, você só arrasta uma travinha que tem na parte inferior e aí já baixa, muito fácil. E depois quando você precisa enxergar melhor e parado, inclusive, ou à noite, aí você só levanta, só não arrastar de novo. Também a questão da acústica do capacete, a segurança, essa viseira principal desse meu capacete, ela é de 3 milímetros, então ela aguenta impacto, porque você recebe coisas na sua cara, né? Se não tiver essa viseira, aí tem o seu rosto na linha de frente. Você tem que ter equipamento para limpar, né? Um limpa-telas, eu ando com ele aqui também, flanela, porque suja muito e atrapalha naturalmente a visibilidade. Esse celular aqui é só um provisório, mas eu vou providenciar um multimídia, porque eu já vi que é necessário. Além do celular sofrer, né, porque tem a trepidação, o celular não é para isso, ele também descarrega muito rápido, você compromete o funcionamento dele, ele não é para isso, né? Da mesma forma, a posição dele, né, eu pretendo comprar uma bolha e um suporte frontal para ele ficar aqui na frente, acima do meu painel. Então tem que ter equipamento, tem que ter baú ou alforge para guardar as coisas, tem que ter bolsa impermeável, porque de repente cai uma chuva, para você ter o menos perrengue possível na estrada. De perrengue já existe, né? É inevitável, mas o menos possível, né? Ainda bem, minha gente, que eu voltei a câmera para o suporte do queixo, porque esse suporte aqui é excelente para algumas tomadas, mas ele fica firme, apontado só para um lugar. Aqui no capacete, você que está me assistindo, você consegue ver com mais facilidade. Você tem a minha visão, né? Se eu olhar para o lado, a câmera pega. Se eu olhar para o outro também. É o meu olhar. Vocês estão acompanhando o meu olhar. Olha a curva sinuosa. Mas esse suporte aqui é excelente. Tem que ter ele também. Até porque eu posso fazer umas tomadas como eu já fiz. Também de selfie, né? Eu pretendo também colocar depois um traseiro a filmar minhas costas, que eu acho que fica legal. As costas e a lateral da moto. Mas eu vou lhe dizer, pode inventar dinheiro para comprar acessório para moto, viu? Não falta não. E à medida que você vai viajando, andando, olha esse açude, gente. Bonito, viu? Mas é isso mais ou menos que nós vamos ver aqui em Quixadá. Estamos a mais ou menos 25 quilômetros. E é Choró aqui. Voltando ao assunto, então à medida que você vai viajando, você vai sentindo as necessidades, né? Vai aparecendo as necessidades. Tem que aparecer o dinheiro, né? Para poder você realizar essas necessidades. Mas tem que ir com calma, tudo tem um tempo, né?
Como diz a palavra de Deus, há um tempo para cada coisa. Porque cidade de interior tem umas coisas específicas, sabe? As pessoas não seguem as regras de trânsito normalmente. Você tem que ter atenção a isso também. O interior tem essas particularidades que você tem que estar antenado. Além de fotossensores. Gostam muito desses fotossensores de 40 km escondidos para multar o viajante, viu? Tá indo aqui dessa cidadezinha de Choró, uma Quixadá, que é o nosso próximo destino. A 8 km do Quixadá, acho que vocês já conseguem ver ali os monólitos, ali a Pedra da Galinha Choca. Vamos tentar ir lá. Eu já passei muitas vezes viajando, mas como eu trabalhava atendendo acidente, eu não tinha essa veia turística, né? Também Quixadá também não era uma rota de acidentes, não. Eu atendia mais nas BRs, nas rodovias federais. Claro que eu passei aqui muitas vezes, olhei muito para essa Galinha Choca, mas e exatamente lá nunca fui. Essa, se Deus quiser, vai ser a primeira vez. Tomara que dê certo. São quase 11 horas da manhã, estamos chegando aqui na cidade do Quixadá, finalmente. Faltando 15 minutos para as 11 horas. Tio, bem-vindo a Quixadá. O solzinho aqui é um para cada pessoa, viu, minha gente? E eu que estou todo enjaquetado, aí é cruel. O trânsito intenso também aqui em Quixadá, viu? Eu já conhecia, como naquela conversa que eu já tive com vocês aqui. Cidade do interior, o trânsito tem que ter sempre muito cuidado. E aqui não é diferente. Aqui. Vou mostrar para vocês a casa mais antiga construída sobre uma pedra, o Chalé da Pedra. Olha isso, minha gente. Esse aqui é o famoso Chalé da Pedra. Essa construção que foi feita por Fausto Cândido de Alencar por volta de 1919, sob esse imenso monólito, e tornou-se um dos maiores símbolos aqui de Quixadá. Ao longo de mais de um século, atravessou diferentes momentos da história da cidade. E hoje ele abriga o Memorial Raquel de Queiroz, em homenagem à escritora que é filha da cidade e que retratou como poucos a alma do sertão. Mais assim do que um ponto turístico, esse lugar aqui preserva a memória, a cultura e a identidade de Quixadá, mostrando que algumas histórias, assim como as pedras, permanecem firmes. Muito legal. Estava vendo aqui, ela está fechada, mas é aberta a visitação. Só que o portão está fechado e não tem ninguém ali na secretaria. Olha, tem essa escadaria aí, ó. Mas é curioso que ela é construída em cima da pedra, assim, sem muita lapidação, parece um desenho. Olha que interessante. É o Chalé da Pedra, é aqui no centro da cidade de Quixadá. No entorno da cidade tem muitos monólitos, essa estrutura rochosa, e só tem essa pedra aqui no meio. Você vê os monólitos lá em cima, ó, na verdade o centro foi se formando ao redor dessa pedra e dessa construção. Ali tem uma homenagem a Raquel de Queiroz, que é filha da cidade. Homenagem do povo quixadaense, a sua mais ilustre filha. 2012 essa placa. Eu vou encerrar por aqui, porque é o contato das chuvas lá de Guaramiranga. Aqui o sol é um para cada um, viu? Eu até brinquei com um rapaz ali, que eu comentei que eu peguei chuva lá em Guaramiranga. Aí ele disse, não, mas não se preocupe que aqui você não vai pegar chuva não. Tem muito é sol, e é verdade, viu? Mas eu já sabia, eu já conhecia Quixadá, né? É isso aí, ó. Fabuloso, né? Agora nós vamos conhecer a Pedra da Galinha Choca, que é no Cedro. Me parece que tem o primeiro açude do Brasil, uma coisa assim. Eu vou me informar direitinho. Então é isso. Gostaram? Vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui, bem-vindo ao Açude Cedro, Patrimônio Histórico Nacional, a 4 km. Meio apagada a placa, mas deu para ler. E ali a gente já começa a avistar uns monólitos. Se descarregar eu troco.
Eu já tinha vindo muitas vezes a Quixadá, mas só de passagem. E assim, é uma passagem muito rápida, né? Porque para explorar bem a cultura, as curiosidades de um local como esse, teria que passar aqui pelo menos uns 2 dias. Mas é o que a gente não tem, né? A proposta dessa viagem do canal é mostrar várias cidades, mas nós não dispomos desse tempo. Na verdade, eu estou fazendo uma coisa diferente, né? Eu não vi ainda um motovlog fazer um conteúdo de vídeo nesse estilo aqui, numa viagem só, várias cidades, mostrando alguns pontos turísticos de cada uma. Explorar mesmo tudo é pouco tempo. E eu já extrapolei meu horário novamente. Bonito por aqui, viu? Muito verde. Interessante é o contraste, pedra com esse verde forte. Açude de Sé a 1,7 km, área federal. Deixa eu ver se o microfone tá ok, minha gente. Eu tô oscilando aqui entre o microfone da DJI e o microfone com fio. Aí tem hora que eu não sei se está funcionando, mas ele tá aqui, graças a Deus. Vamos lá, acho que entra aqui. Olha que legal. Vida em Rota, nos monólitos de Quixadá, Rancho Santa Maria. Primeira vez que eu tô vindo aqui, tudo novidade, viu, minha gente? Eu espero que eu esteja certo aqui no caminho. Não sei agora se é por aqui ou é por ali. Acho que ali é propriedade privada, deve ser aqui mesmo. Se não for, a gente volta. Agora é pegando fogo. Não sei se eu estou certo. Me deixando guiar aqui pelo GPS. Eu não sei se é por aqui. Pior que pra gente se informar também é difícil, viu, meu? Essa aventura do Vida em Rota. Nossa primeira viagem. Longa, viu, minha gente? Eu acho que ali é a Pedra da Galinha Choca. Estou com certo receio de areia, sabe, pessoal? Mas eu vou ver se eu encontro alguém ali que possa me informar alguma coisa. O açude é por aqui mesmo, é? Dá certo de moto? Obrigado. Eu acho que essa Pedra da Galinha Choca, minha gente, eu acho que a gente vai chegar o mais perto possível dela, mas não tão perto. Aqui eu vou pro açude. Sai normal de moto lá? Beleza. Obrigado. Pronto, mais uma confirmação. Minha moto está carregada com esses apetrechos. Se tiver areia fina, o atoleiro, ah Maria. E aí, gente, o que é que vocês estão achando dessa aventura do Vida em Rota? Teriam coragem de fazer isso? Aí eu também estou encontrando coragem. Eu acho que é por aqui. Casa do almoço, aqui já começa a ter uma estrutura comercial, né? Cadê a Galinha Choca? Sumiu, de repente sumiu. Interessante, eu não mudei muito o itinerário. Acho que eu cheguei no Açude Cedro, 1890 a 1906. Eu acredito que esse acesso aqui, tá ali, ó. Acesso à Pedra da Galinha Choca também, ó. Bem pertinho, né? E muito mais monólito. E essa subidinha aqui é a que vai para o açude. Ali dá para ver melhor como é bem formado, né? E quantos anos essa pedra tem esse formato aí e não mudou durante tanto tempo, né? Obra da natureza, obra de Deus. Eu deixei a moto ali embaixo, mas eu acho que não tem perigo não, aqui é tranquilo, eu acho. Só tô cansado dessa subidinha aqui. Aqui tem alguma coisa comercial e aqui o açude, olha. E a Pedra da Galinha Choca, mais perto, né? O açude. Vamos ver se eu consigo ir até ali. Estou suspirando aqui, viu? Não tenho mais 20 anos de idade não. E preciso sair do sedentarismo, porque só andar de moto. Olha que lindo. E aqui é um silêncio absoluto. A morada aqui é muito tranquila, viu? Tem gente que não se adaptaria, claro, naturalmente. Olha essa lá da entrada. E aqui é uma paz, viu? Impressionante. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. Natureza. Eu tô com vontade de descer até ali, para ver se eu pego umas imagens mais bonitas ali do açude. Vamos ver se a gente consegue. E aqui nas minhas costas, a famosa Galinha Choca de Quixadá, no Ceará.
descer aqui essa escadaria, ó, acesso. Não é ruim, mas é que é cuidado. Ô Jesus, proteja minha moto que eu deixei ali. Tomara que não apareça uma cobra, né? Uma cobra daquelas que apareceu lá em Mulungu, no meio da estrada. Deus me livre. Agora me lembrei da minha esposa, tem pavor de cobra. Eu acho que toda mulher tem, né? Porque, biblicamente, a cobra é inimiga da mulher. Olha isso, que coisa linda. A cor da água, muito bonito. E uma calmaria, viu? Maravilhoso, né, gente? Parte da beleza que Deus nos dá de graça. O que vocês acharam dessa visita? Comente aí, especificamente ao Açude Cedro e a Pedra da Galinha Choca. E as imagens da câmera Osmo Action 4, o que vocês acharam? Aproveitando para mostrar aqui que eu estou usando, está aqui na minha lapela, o microfone da DJI. Comente aí se o áudio também está bom. Agora, minha gente, subindo essa ladeira aqui aos 56 anos de idade, sedentário como eu tô, é um sofrimento e valeu a pena. Me perdoe aí o cansaço. Gente, chegar aqui a esse Açude Cedro é encontrar um pedaço importante da história do Ceará. Esse foi o primeiro grande açude público do Brasil, que foi construído para ajudar a enfrentar os períodos de seca que marcaram o Nordeste. Mais do que uma obra de engenharia, ele representa esperança, resistência e a força de um povo que aprendeu a conviver com o sertão. E cercado pelos impressionantes monólitos de Quixadá, o lugar mostra como história e natureza podem caminhar lado a lado. Estar aqui é entender que algumas paisagens não são apenas bonitas, e são realmente, mas elas têm muito a nos ensinar. Olha a minha choca lá em cima. Olha aí essa pedra. Pra lá, naturalmente, tem mais coisas pra gente ver. Mas eu vou me dar por satisfeito por aqui. Deixa eu voltar aonde tá a guerreira, para não deixar a guerreira muito só. Então, gente, aqui a gente encerra a nossa visita na cidade de Quixadá, conhecida pela Pedra da Galinha Choca, por essa quantidade de monólitos, essa obra de Deus maravilhosa nesse lugar privilegiado demais. Olha. Rivers flow, the birds sing. Nature's here, it's everything. Oh, nature's all around. In every sight, in every sound. Vamos nós no Vida em Rota, rumo à próxima cidade, é a Banabuiú. Em seguida nós vamos dar uma passadinha em Solonópolis, Iguatu, e a gente encerra o dia. Essa é a previsão. E aí amanhã, sexta-feira, a gente vai mostrar alguma coisa da cidade de Várzea Alegre e provavelmente Caririaçu, não sei, ou só Várzea Alegre e Caririaçu, Juazeiro do Norte no sábado. Então acompanhe o canal. Sempre é mais prático acompanhar pelo canal do WhatsApp, e no canal do WhatsApp eu subo os vídeos sem edição, então você acompanha quase em tempo real. Ali é a guerreira. Coloco essas amarrações só por via das dúvidas, mas o baú fica muito preso. As amarrações das fitas da bolsa também, confiro. Esse baú firme, se eu não esqueci chave, se não tem nada pendurado das fitas. Aqui também, está firme, está preso, esse está preso, ok. Se fechei tudo, eu não esqueci nada, porque são muitos detalhes, gente. Em moto é fácil esquecer. Aqui o iPhone carregando aqui no carregador nativo da moto, e vamos embora.
despedindo de Quixadá, no sertão central do Ceará, um dos paraísos que Deus abençoou a nosso favor, né? E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não vislumbramos, nós não agradecemos. Olha que a volta que eu dei, agora que eu tô vendo. Eu entrei aqui, ó, e passei aquele sufoco todinho por ali, pela área rural, podendo ter seguido essa trilha. Mas é assim, né? Vivendo e aprendendo, e quando a gente não conhece o local e não tem como se informar, ou então não entende bem o negócio, a gente não acerta sempre não. Importante que deu certo, graças a Deus. E eu tô saindo por esse lado certo da coisa, né? De qualquer forma, a gente mostrou aquelas rochas mais de perto, né? E não foi perdido de jeito nenhum. Então vamos seguindo, gente. Aqui eu tô só para pontuar, para poder vocês também, além da minha análise depois na edição, mas vocês também pontuarem com a avaliação de vocês, os comentários. O que eu quero dizer é o seguinte, acerca do áudio, porque nessa viagem eu estou usando os dois áudios, né? Eu estou usando esse microfone DJI para esses vídeos parados, e locomovendo na moto eu estou usando o microfone com fio do Kleber Moura, com todo cuidado quando começa a chover. E o que é que vocês estão achando? Agora eu estou conectado ao microfone do capacete, ao microfone com fio, mas toda essa filmagem feita no açude foi com o microfone do DJI. Comente aí se os dois estão bons para a proposta de cada um. Espero tremendamente que sim, porque um áudio ruim ninguém merece. Fazer mais um registro aqui, minha gente. Eu queria lembrar vocês que eu estou usando para questão de GPS o Maps.me, que inclusive tem um vídeo no canal. Se você não viu, assista aí, eu vou deixar o card aí em cima, onde eu mostro como eu fiz esse roteiro de viagem utilizando os dois aplicativos, Google Maps e o Maps.me, que é esse aqui que está na tela agora, está aqui na tela do meu iPhone. Então eu previamente programei a minha rota completa, e aí eu só dou o comando aqui de um clique, não tenho que me preocupar de ficar procurando caminho, de registrar a rota, nem nada disso. Aí em seguida que eu abastecer, eu já conecto para o nosso próximo destino, que é a cidade de Banabuiú. Eu vou abastecer só por garantia, porque eu estou com 3 barrinhas, mas essa moto é muito econômica. Mas para evitar surpresa, eu não gosto de andar. Se eu puder abastecer, eu faço, sabe? Queria pontuar, não deixe de assistir esse vídeo se você viaja, não só de moto, de carro, de avião ou de ônibus, não importa. Se você viaja, esse Maps.me é excelente. Você programa suas paradas e tudo mais. E de forma offline, que é o mais importante. Então nós estamos aqui fechando às 3 horas da tarde dessa quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Nosso horário está extrapolado para variar, mas está tudo bem. Vamos seguindo. Aqui no centro de Quixadá, tentando sair da cidade. Calor imenso, mas agora deu até um ventinho bom. Agora dá um enfado na gente muito grande. Por isso que não adianta correr, tem que viajar com calma, sem pressa, curtindo o trajeto. Eu resolvi abastecer só mais na frente, que eu tenho muita gasolina aqui, sabe? Pra gente não perder tempo, eu já vou direto aqui para Banabuiú. Então 18/6, saindo de Quixadá, esse posto eu tô dispensando, vamos direto para Banabuiú. Seguindo aqui a rota pré-programada do Maps.me. 58 km, 1 hora mais ou menos, nós vamos chegar às 16 horas lá, com a graça de Deus. E tá quente, viu, minha gente? Mas no caso de moto eu prefiro o calor do que a chuva. Vamos embora. Foi quase o dia todo no Quixadá, né? E sinceramente ainda foi pouco tempo, viu, minha gente? Porque na verdade eu já saí um pouco tarde lá de Canindé, que eu tive um problema lá com a chave dos baús que eu perdi. E aí depois encontrei, mas até encontrar demorou um pouquinho. Mas eu louvei a Deus que eu achei, né? Então atrasou a saída lá, atrasou também Quixadá. E aí a gente tem que fazer a coisa com calma, né? Porque moto, como eu já falei, moto não é carro. Você coloca as coisas dentro, joga dentro e pronto. Moto você tem que amarrar, tem que guardar tudo no lugarzinho certo, para não derrubar, para não perder. Tem muitas peças, muitos acessórios. Não é diferente. Mas vamos deixar de conversa e comer estrada. Simbora.
Estamos aqui só para finalizar. Até agora estamos completando 345 quilômetros rodados. Acredito que no final da nossa rota deva dar em torno de 600 quilômetros. Mas como eu peguei uns itinerários diferentes, pode ser que ultrapasse isso. Mas como eu falei no anúncio do canal da viagem, eu ia rodar mais de 1000 quilômetros no geral, né? E isso aí é certo. Estão gostando da cobertura dessa viagem? Eu aceito também comentários construtivos, tá? Críticas construtivas, respeitosas. Eu não sou profissional, isso aqui é algo novo, é um recomeço profissional, um recomeço também psicológico, como já expliquei. Eu não domino tudo, pelo contrário, eu estou começando do zero. Então comentem aí o que vocês estão achando legal, o que pode melhorar, qual a sua sugestão. Interaja com o nosso canal para que eu possa me sentir motivado e continuar esse trabalho. A motivação é combustível para a gente continuar e melhorar, né? Para passar correto, estou muito perto também desse bicho aqui. Aí é um Guanabara ali no meu retrovisor, ao lado, viu? Eu tenho medo de ônibus, sai daqui que aqui também dá medo. E lá vem ele igual um bombom, Guanabara. Eles colam na gente. Vamos andar aqui para poder ele passar depois da curva. Tá colado aqui em mim mesmo, colado. Aí aqui para esse abençoado passar. É para ser a lei dos mais fracos, mas é a lei dos mais fortes, né? Então, com Deus. E me deixe na minha marchinha aqui, devagar, se chegar ao longe seguro com a graça de Deus. Pegar o trevo agora, gravar numa boiúva. Tem uma buraqueirazinha aqui, viu, nesse trajeto que liga aqui Xadaba na boiúva. Umas verdadeiras crateras, tem que ter muito cuidado. Só 18 km de Manabuiú. Nossa demora vai ser pouca por lá, porque nós já estamos com o horário estourado. Aqui rolou até um ventinho frio, viu, gente? Uma amenizada no calor. Essa vegetação fechada que gera esse oxigênio, esse clima agradável. E esse sou eu. Chegando finalmente a Manabuiú. Olá, boa tarde. Aí depois vem Solonópolis, Iguatu e o nosso final que é Juazeiro, mas antes a gente vai passar aí só amanhã, né? Hoje a gente vai encerrar no Iguatu. Gente, Manabuiú, devido ao horário também está muito estourado, eu vou ser bem breve por aqui. Só para mostrar a barragem que tem, que é o cartão postal aqui da cidade. E o tempo que a gente vai demorar mais é lá no Cariri, né?
já é a barragem. Essa é a barragem. Vou ver se eu consigo dar uma paradinha aqui. Ver se eu consigo dar uma paradinha aqui. Pronto, aqui tem um descampado aqui que dá certinho, olha, que benção. Dá certinho pra mostrar pra vocês, que é outro lugar bonito. Olha a foto aqui. Cheguei aqui em Banabuiú, vou mostrar aqui o cartão postal desse lugar, antes que anoiteça. Olha que coisa mais fabulosa. Descansando aí um pouquinho. É bom que essas paradas que a gente faz, ela descansa. Ah, tem uma escadaria aqui, olha. Eu deixei a moto ali em cima. Sempre tenho um medo de deixar a moto, porque nunca se sabe, né, minha gente? Tava eu me aventurando aqui, descendo escada. Enquanto descendo, beleza. Agora subindo aqui é o negócio, viu? Mas é isso mesmo, tudo em vista do canal. Olha isso. É a natureza novamente exuberante. A obra de Deus, né? Afinal de contas, tudo é Ele, tudo vem dele, tudo é obra dele. Eu acho maravilhoso essas viagens, porque é a oportunidade que a gente tem de contemplar a obra da criação, a obra de Deus. Muitas vezes a gente trancado no nosso mundinho cotidiano, de metrópole, a gente nem pensa sobre isso, né? Eu estou caminhando no leito de um rio que desapareceu. Olhando para essas comportas gigantescas, cobertas de mato, você juraria que essa mega estrutura está totalmente abandonada ou inoperante. Mas a verdade, gente, vai te impressionar. Esse mar seco que você está vendo é o terceiro maior reservatório do Ceará. E ele está agora mesmo abastecendo milhares de pessoas de forma totalmente invisível. Bem-vindos ao açude de Banabuiú. E hoje eu vou mostrar a vocês os segredos da barragem que salvou o Sertão Central. Visualmente, a água não chega nem perto do topo. O sangradouro virou um jardim de capim e plantas nativas, como vocês podem ver. Mas como a cidade e a região continuam com água nas torneiras, o segredo da engenharia dos anos 50 está escondido bem ali nas profundezas. Enquanto o topo está seco, válvulas blindadas de fundo usam a própria pressão de milhões de metros cúbicos para empurrar a água por tubulações subterrâneas. O abastecimento acontece em segredo, bem debaixo dos meus pés. Mas a história dessa parede de concreto, minha gente, é desenhada com suor e superação. Em 1952, quando o Denox começou as obras, isso aqui era o meio do nada. Veio a grande seca de 1958 e milhares de retirantes, os chamados flagelados, que fugiram da fome em direção à fortaleza, pararam aqui em busca de trabalho. O acampamento dos operários ficou tão gigante que quando a obra terminou em 1966, ele não desapareceu, ele se transformou na própria cidade de Banabuiú. Cada rua dessa cidade nasceu por causa dessa barragem. Já pensou? Tem um doguinho veio atrás de mim aqui, ó. Não dá pra eu levar não, viu? Se fosse a minha irmã Socorro, daria. O meu cunhado Santo. É um casal que não pode ver um bichinho assim e leva pra casa. É um coração generoso pros animaizinhos. Eu também gosto de ter um pet. Tem um Tobias que é uma calopsita. Tive vontade. De vez ou outra eu penso em criar um cachorro, mas não dá porque eu creio que animal você tem que dispensar tempo, cuidar direitinho. A minha calopsita eu consigo, graças a Deus, cuidar. Mas um cachorro exige mais, né? E eu tô andando aqui. Olha, a moto tá lá em cima. Não sei se vocês estão vendo, lá onde tá passando o carro, ó. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, gente, aproveitar. Mas aqui finaliza a estrutura de concreto e água, né? Deixa eu levantar aqui a câmera para ver se eu consigo mostrar ela mais no ângulo melhor. Aqui é o mais alto do pau do céu, original da DJI. Acho que ele vai a 1,50 m. E aqui a gente vai fazer o caminho de volta, porque é isso que nós viemos mostrar aqui na cidade de Banabuiú, sobre esse açude e sobre a situação dele.
Mas o açude ainda se mantém belo, né? Ainda se mantém bonito. Eu vou atravessar aqui o Matagal novamente, ao ir de encontrar a guerreira. Eu tô com uma leve dor de cabeça, minha gente. Muito enfado do sol, né? O estresse do trânsito. E a gente conclui aqui a nossa parte da rota planejada para a cidade de Banabuiú. Aí eu me lembrei aqui que eu tenho que tirar umas fotos também com o aplicativo Relive para registrar a rota. Eu estou disponibilizando no canal, vocês podem ver lá. Todo dia eu disponibilizo no canal a rota, o deslocamento todo. O Relive ele faz esse registro. Olha a escadaria aqui, a brincadeira que eu inventei. Por isso que eu já estou esbaforido. Mas é isso mesmo, tudo em prol de gerar conteúdo para o canal Vida em Rota e fazer vocês viajarem comigo de forma virtual nessas rotas que eu me decido a fazer. Então é isso, meu povo, bateria acabando aqui, vou já substituí-la e aqui a gente encerra em Banabuiú, mais um lugar bonito do Ceará. Ali a guerreira, uma descansadinha. Show! Pois é, minha gente, eu quando vi o açude com esse nível tão baixo, eu imaginei que essa estrutura estivesse inoperante. Então é isso. Vir ao Ceará e não conhecer a grandiosidade e a história de Banabuiú é perder um pedaço fundamental do nosso Nordeste. Se você curtiu essa história, deixe seu like, se inscreve no canal e comente aqui. Você teria coragem de caminhar no leito desse gigante adormecido? Eu já coloquei destino aqui para a cidade de Iguatu, porque eu sei que quando chegar em Solonópolis já é à noite. E nem no Iguatu, que estava previsto hoje eu fazer durante o dia, eu vou conseguir. Então eu vou tentar ficar no Iguatu para de manhã eu registrar alguma coisa lá interessante e depois seguir uma Várzea Alegre, Cariaçu e Juazeiro do Norte. O que vai ser interessante eu mostrar para vocês, já que está anoitecendo, é o funcionamento dos faróis de neblina. Provavelmente vai dar certo eu mostrar para vocês o funcionamento dele. Então vamos seguindo, são 15 para 6 da noite, vida que segue. Então destino Iguatu, com a previsão de chegada, segundo o GPS aqui, às 19h54, quase 20 horas, né? Tem gente chegando a Solonópolis, essa hora aqui da noite, 10 para 7. Então, como eu falei, não vai dar certo a gente fazer o registro de nada na cidade à noite. Então vou seguir aqui para o Iguatu. Vou tentar só mostrar para vocês o funcionamento do farol de neblina à noite. E essa é a imagem da câmera Osmo Action nesse horário da noite. Tem suas limitações, claro, né? Já falamos sobre isso. Estou deixando para ligar só para registrar o horário que eu estou chegando aqui e eu tentar mostrar para vocês o quanto me salva esse farol de neblina na escuridão. Diga-se de passagem, planejo ao máximo para evitar pegar a estrada à noite. Mas as coisas nem sempre correm do jeito que a gente planeja, né? Esse foi o caso. Quando eu tive que pegar um setor bem escuro aqui, aí eu vou fazer o teste dos faróis de neblina. Mas comenta aí de qualquer forma, surpreende essa captação da Osmo Action à noite, lembrando que ela não é destinada a isso, né? Ok? Bom, minha gente, peguei aqui um setor bem escuro, a câmera deve estar filmando só os pontos de luz, né? Vou mostrar para vocês aqui como é o funcionamento dos meus faróis de neblina. Essa luz que vocês estão vendo aí com dificuldade é o farol nativo da XRE. Eu estou em luz baixa. Eu vou dar uma luz alta agora, ele vai melhorar um pouco, né? Na verdade melhora bastante. Eu tenho uma outra Bros e tipo, não chega nem perto desse farol aqui Full LED da XRE. Então, farol baixo e aqui farol alto. Aí dá uma melhorada sensível e ele ilumina para o lado também. Agora eu vou deixar baixo e vou ligar o neblina. Olha isso, auxiliado com farol alto. Uma melhorada substancial, não é não? Não sei se vocês conseguem perceber, ter a mesma percepção que eu tenho, mas é isso. Vou desligar ele aqui e não ver lá na frente. Só ver ainda com facilidade, porque esse farol LED original nativo da XRE é bom. Eu considero bom. E comparativo com as outras motos, as motos anteriores, né? Que é lâmpada halógena. Esse farol aqui é bom demais. Claro que não é o ideal, mas tipo, já ajuda na estrada. Já ilumina bem, ó. Mas quando entra o neblina, a coisa muda. E é porque esse neblina, eu acredito que ele está um pouco desajustado aqui o ângulo dele. Mas você observa que ele ilumina bem, ilumina lá na frente, e ilumina nas laterais e ilumina perto aqui da moto, do dianteiro da moto. Então é o que me salva quando eu preciso pegar trecho escuro.
excelente. Lembrando que esses faróis de neblina tem lá no link da bio também do canal. Se você tiver interesse, se você gostou e tem interesse de comprar, dá uma pesquisada. Não sei se ainda tem desse mesmo vendedor, né? Tem que verificar, porque é infinidade de modelos, viu, minha gente? Mais um teste de luz aqui. Agora que tem só eu aqui na rodovia, olha. Farol baixo da XRE nativo. Farol alto. Tá vendo como ele ilumina lá na frente? É bom. Agora que ficou só eu aqui, melhorou mais a percepção, né? Olha, então farol alto já melhora muito. Mas quando ligo neblina, eu vou desligar o farol alto de novo. Vou ligar só o neblina. Olha. E a luz amarela, né? Na verdade ela tem outras. Aqui é a branca, não é muito boa. Aqui são as duas, ó. Dá uma melhorada. Aqui é um strobe, que é inclusive proibido. Mas eu uso mais essas daqui. E aí combinada com o farol alto da moto, ó. Fica show de bola. Vejo tudo. Não sei se vocês têm essa percepção, né? Que, enfim, tá transmitindo pela câmera e ela não é muito boa. Mas é isso. Gente, o plano era terminar esse dia passando por Solonópolis e Iguatu. Mas às vezes a estrada exige mudanças. Eu cheguei já à noite, sem tempo para registrar essas cidades, e os hotéis estavam acima do que eu podia pagar. Como essa viagem foi realizada com recursos próprios e cada economia fazia diferença, eu segui mais 60 quilômetros até Várzea Alegre, onde pude passar a noite na casa da minha mãe. Nem sempre uma viagem é feita apenas de paisagens. Ela também é feita de decisões, adaptações e da certeza de que o importante é continuar seguindo em frente. Então amanhã partiremos para o nosso terceiro dia de viagem. Nos vemos na estrada.